Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Nessa dica de Excel a gente vai falar hoje qual que é o seu nível de Excel. Isso mesmo, é um dilema, né? Ou até uma polêmica. Básico, intermediário ou avançado? Qual que é o seu nível? Vamos conversar sobre isso hoje? Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Você está vendo que essa planilha tem aqui ó, intro, básico, intermediário, avançado, um checklist 1, checklist 2. E você vai falar, mas o que é tudo isso? Calma que a gente vai conversar com você ao longo desse vídeo para falar dessa questão de nível de Excel, que é uma coisa que eu falo para você, é um dilema e é uma polêmica. Por que isso? Porque cada professor entende de uma forma, de um modo. Então a nossa metodologia que a gente trabalha, nosso método de ensino, considera essas funções como básico, esses recursos como básico, outros como intermediário e outros até de avançado. E pode divergir, às vezes, de outras escolas, de outros professores, ok? Isso é natural. Mas o que é importante de você ver? Ao longo desse vídeo a gente vai chegar no checklist e aquele checklist pode te ajudar a descobrir qual que é o seu nível. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com a introdução, que você está vendo aí comigo, né? Básico, intermediário e avançado, e vamos começar com a planilha aqui, ó, de básico, tá? O que a gente considera básico? Básico, pessoal, primeiramente, as funções. Então essas funções soma, média, máximo e mínimo, que você tem aqui, gente, elas são essenciais para vocês aí fazerem, por exemplo, as operações de cálculo do dia a dia. Por exemplo, você vai montar uma tabela de faturamento, precisa fazer a soma do faturamento no ano. Você consegue fazer com o uso da função soma. Consegue calcular o faturamento médio. Consegue descobrir qual que é o maior faturamento e o menor faturamento. Além do que você tem a opção de contar números. Usuários que estão em nível básico precisam conhecer esses recursos. Nós temos outras funções, como a função C, PROC-V e PROC-H. Essas funções, por mais que às vezes, por exemplo, isso deu um usuário intermediário. Tem escola que fala que PROC-V é intermediário ou avançado. Calma aí. Essas funções de modo individual, sem ser aninhadas, sem outras coisas, nós consideramos como simples, são funções avançadas, funções que você precisa dominar e conhecer e utilizar no seu dia a dia. Então essas funções nós consideramos como básicas. Então se você não conhece, dá uma olhada aqui no canal que tem alguns vídeos a respeito dessas funções e vão te orientar melhor na usabilidade prática delas. Outro detalhe, cálculos essenciais. Tem gente que até hoje não sabe fazer cálculo de porcentagem no Excel, gente. Não entende qual a diferença do formato de porcentagem para o número de porcentagem no Excel. Vai fazer um cálculo de porcentagem, depois coloca o porcento e fala, puxa, deu diferente. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade. Então, cálculos essenciais como cálculos de porcentagem é de extrema importância que você realmente saiba fazer no seu dia a dia. Tudo bem? Aí nós temos outros recursos, né, que nós consideramos aí básicos. Conhecer as guias. Vocês têm aqui diversas guias, ó. Conhecer a posição das guias, aonde estão localizados os recursos, nós consideramos como básico. Ah, eu não sei onde está o recurso de classificar, mas se você sabe onde estão as guias e procurando, você consegue, tá? Formatação de tabelas. Formatar como tabela é um outro recurso também muito importante, mas só isso? Não. Mas você fazer aqui a formatação da tabela com fonte, alinhamento, o formato de número, né? Então isso é fundamental. Classificar e filtrar. Quando você formata como tabela, você já tem um elemento de classificar e filtrar. Além do que você tem aqui a opção de classificar e filtrar uma tabela no Excel, um intervalo. Então isso é básico também. Parte de impressão é como imprimir. Validação de dados, sim. Quando a gente fala de validação de dados básica, pessoal, é isso daqui, ó. Você vai lá em validação de dados, vai utilizar a opção lista, tá? E você vai criar uma lista simples, coisa bem simples mesmo. As outras opções nós consideramos já um pouco mais intermediárias e avançadas, como a questão da mensagem de entrada, um alerta de erro, utilizar a opção personalizado para permitir, através de uma forma, quais informações devem ser inseridas naquele intervalo de células, naquelas células em específico, tá? Então isso já pula um pouquinho, tá bom? Então isso daqui é um pouquinho do básico, tá? Nós temos agora o intermediário. E o intermediário? Bom, antes de eu falar do intermediário, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online.
Tudo que isso que eu estou apresentando é um pouco dos nossos pontos do que a gente considera básico, intermediário e avançado. E você tem tudo isso dentro do curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel com a gente, é bem simples. Aqui na descrição tem o link do curso e lá embaixo, no primeiro comentário fixado, eu deixei um cupom promocional para você hoje, isso mesmo. 35% de desconto na formação. Clicou, resgatou e já vai começar a aprender Excel com a gente para ontem. Tudo bem? É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. O que a gente considera como intermediário? Intermediários são aquelas funções condicionais, como C, soma Cs, média Cs, conte Cs, concatenar, saber lidar com funções aninhadas, por exemplo, um PROC-V com C, funções Cs, né, uma dentro da outra, funções de texto para tratamento como esquerda, direita, EXT-texto e NumCharact, tá? O cara que conhece NumCharact, ele já sabe utilizar o EXT-texto aqui de um modo já um pouquinho diferente do habitual, tá? Recursos essenciais, né, que a gente considera como essencial para um usuário intermediário. Fazer tabela dinâmica, saber remover duplicados, preenchimento relâmpago, criação de gráficos, impressão. Aí você fala, impressão, sim. Quando você vem aqui no layout de página, tem a parte de impressão, ele existe outros recursos. Não é apenas mandar imprimir, mas a configuração, a orientação, a margem, além do que você tem a área de impressão. Então isso daqui, um usuário intermediário já tem que um pouquinho de conhecer esses recursos, tá? O que mais a gente tem aqui? Validação de dados, aí entra aquelas outras opções que a gente falou, e formatação condicional. Formatação condicional, ele tem que saber isso daqui, gente, ó. Essas opções. A opção de utilizar nova regra, a gente já considera avançado, tá? Mas essas opções aqui de realce, barra de dados, né, conjunto de ícones, e falo para vocês, eu acho que eu poderia até acrescentar aqui, ó, mini gráfico. Um usuário intermediário tem que saber mini gráfico. Onde que tá? Na guia dados, né, ó. Dados, olha, o professor já errou. Não, o professor não errou, não. Aí, na verdade, fica aqui dentro do inserir, tá? Aqui, ó, mini gráficos. Nós temos aqui os objetos. Então, é importante ele saber conhecer, por exemplo, essas opções aqui de mini gráficos para deixar a planilha, né, ou a tabela com um visual mais profissional, tá? Agora, no avançado, o que a gente tem? Índice, corresp, desloque, somar produto. São 4 funções que eu considero que dá um diferencial para o cara que realmente conhece um pouco mais de Excel. Deixa eu encolher aqui em parte de cima para deixar o cabeçalho aqui mais melhor para você visualizar, tá? Funções para datas, isso mesmo. Dia, trabalho total, hoje, agora, data, valor, data e outras funções relacionadas a datas. Então, o usuário que conhece funções de datas para realizar cálculos com datas e horas, isso que aí também é um diferencial, tá? Então, o cara, ele conhece um pouco mais de Excel. Utilizar funções localizar e pesquisar também é outro diferencial para uma pessoa que se considera avançada. Banco de dados, BD extrair, BD soma e outras, as funções de banco de dados também é um outro diferencial. Função indireto, lin e call, ou lins e calls, também é um outro nível de funções que se a pessoa conhece, ela consegue fazer ali diversas soluções em suas planilhas. Funções do Excel 365 a gente considera já como avançado, por quê? Quando a pessoa chega até aqui, ela conhece tudo isso, né? Aí fala, poxa, qual que é o meu próximo up? Se atualizar. Vamos começar a conhecer as funções do 365 que vão te ajudar aí, tá? O que a gente tem aqui de recursos avançados? Consolidar dados, filtro avançado, teste de hipóteses, gerenciador de cenários, planilha de previsão, atingir meta, proteção de arquivos, gerenciador de nomes, gráficos dinâmicos, controles de formulários, suplementos de formas e faltou um aqui, ó, gravador de macros. Tá? Então, isso daqui, pessoal, são recursos já avançados. Então, você fala, caramba, quanta coisa. Quanta coisa. E tudo isso você tem aonde? Dentro do curso de Excel Online. Então, se você agora quer resgatar aquele cupom promocional que eu falei lá atrás, vai no primeiro comentário, clica para você começar a aprender todo esse conteúdo dentro da nossa formação. Com diversos exemplos práticos, além do que você tem o professor, a nossa equipe de atendimento à tua disposição para te ajudar a tirar as dúvidas e ajudar aí no teu aprendizado. Tudo bem? Bom, o que eu fiz? Eu fiz 2 planilhas, pessoal, de checklist, tá? Ó. Um sobre funções e o outro aqui, por exemplo, do... Opa, aqui que seria recursos, tá? Ó. Para você marcar o que você sabe. Então, por exemplo, eu estou aqui, a função, ó, meu conhecimento. Tenho conhecimento? Sim. 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 Sim.
Sim, 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 sim. Não. Preciso aprender? Sim. Coloca lá. Coloca até teu nível de urgência que você precisa aprender. Média CA, conheço. Sim, então não precisa aprender. Então, conforme você vai preenchendo isso, tá? O que vai acontecer? Você vai ter aqui, por exemplo, uma relação do que você precisa melhorar no teu aprendizado no uso do Excel. Você vai pegar depois aqui, ó, o que você realmente precisa aprender e você vai focar nisso. Então isso daqui é quase que um guia para você se aperfeiçoar, saber, puxa, eu conheço isso, não conheço aquilo, isso eu preciso melhorar. Então você vai poder fazer o download disso lá no nosso canal do Telegram e preencher essa planilha para você saber realmente o seu nível, o que você conhece e o que você precisa melhorar, tá? Então a gente tem um checklist 2, que são os recursos. Aí as guias, formatação de tabela, você vai preencher do mesmo modo, tá? Vale lembrar que, ó, o professor esqueceu de colocar o mini gráficos e o gravador de macros. Já vou colocar aqui, ó. Então é interessante você depois, né, preencher essa planilha para você realmente descobrir ali, né, ó, o que você precisa melhorar, tá, no teu aprendizado no uso do Excel. Melhorando, você pode até baixar não, né, no caso aqui assistir alguns vídeos aqui do canal para você falar, puxa, conheci isso daqui mais. Por causa que assim, quando você vai trabalhar, por exemplo, com consolidar dados, você vai ver que tem N formas de consolidar dados. Tem com formas, tem com recursos do Excel. Aí você vai pensar, puxa, o que eu preciso agora? Estuda esse assunto, né? São assuntos. Igual, por exemplo, gráfico. Tem um cara que faz gráfico simples, mas você pode utilizar gráfico com o recurso, por exemplo, aqui do controle de formulário, criar gráficos dinâmicos, né, interativos. Suplementos, aqui, ó, vocês têm aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, ó, inserir suplementos. Vocês têm diversos suplementos que podem ajudar no uso do Excel. Então o usuário avançado fala, puxa, onde que está isso? Está aqui, ó. E você pode inserir esses suplementos, aprender. Tem vídeos no canal que falam a respeito disso. Mas dentro da formação do curso de Excel Online, você tem isso e muito mais à tua disposição para aprendizado. E outro detalhe, você vai falar, mas professor, Power Query, Power Pivot, VBA, Dashboards, isso, pessoal, são outros recursos que você pode agregar na sua formação em Excel. E tem dentro do curso de Excel Online. Então, VBA é avançado? Não, VBA é uma outra linha, são recursos diferentes, onde você vai aprimorar o seu Excel. Power Pivot. Power Pivot você vai pegar aquelas tabelas dinâmicas que você aprendeu a criar e melhorar elas com a inserção de medidas. É um outro nível de conhecimento, é uma outra necessidade. O Power Query, você vai fazer o tratamento dos dados. Você vai, por exemplo, trabalhar com conexões de banco de dados, arquivos que vocês recebem, para vocês fazerem o devido tratamento e deixar do modo que você precisa para fazer, por exemplo, a criação de um painel ou apenas o gerenciamento da tua tabela, da tua planilha dos dados que você precisa. Então, isso são outras coisas que você pode agregar no teu aprendizado, mas que não impacta nessa questão. Qual que é o meu nível de Excel? Básico, intermediário ou avançado? Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente quis trazer para você essa discussão e apresentar a vocês o que a gente aqui do curso de Excel Online considera como intermediário, avançado, básico e ajudar vocês aí no aprendizado de vocês. Porque isso é um dilema, muitos têm dúvidas. Por isso que a nossa formação é aquilo, é do básico ao avançado, que a gente já vai ensinando diversos recursos para vocês desde a primeira aula até a última, com muito mais exemplos práticos para o aprendizado. Bom, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luigi. O curso é show de bola, não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até tô conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí pro professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado aí, Michel, um forte abraço aí.